Se você estuda, independente de estar no ensino fundamental, médio ou superior, e você quer melhorar a sua eficiência nos estudos, assista esse vídeo até o final, porque nele eu vou falar dos métodos de estudos que cientificamente conseguem ter uma utilidade melhor quando você quer ter um aprendizado mais otimizado. Também vou falar de métodos que são muito utilizados, como o resumo, mas que dependendo da forma como você os utiliza, eles acabam tendo uma baixa utilidade quando se quer um estudo mais eficiente, mais otimizado, que é o foco desse vídeo e que, pelo menos quando se trata de vestibular, é o que mais tem importância para mim. Meu nome é Leandro, eu tenho 18 anos, eu sou vestibulando de medicina e professor de aulas particulares de reforço escolar. Então, se você quer melhorar o seu desempenho na escola, se você está com dificuldade, entre no meu Instagram. Entre no meu Instagram, entre em contato comigo, que eu posso te ajudar e te acompanhar nessa trajetória. Para começar o vídeo, eu vou falar de um método que muita gente usa, que eu inclusive já utilizei, mas que ele geralmente tem uma baixa eficiência, uma baixa utilidade, que é grifar. Usar o marca-texto, ficar ali grifando textos, né, quando você está lendo algum tipo de conteúdo ou quando você está até relendo o material que você já estudou. Como que esse método funciona? Você basicamente tem que grifar as partes do texto que você quer dar um destaque, porque você acha aquilo mais importante, então, sendo mais importante, você quer memorizar mais aquilo em detrimento de memorizar outras coisas. Tipo assim, se for para memorizar alguma coisa, vou memorizar isso. Tipo, é meio que assim que funciona. E como que seu cérebro olha isso? Ah, tem um monte de coisa igual aqui, que no caso seria o texto não grifado. Ele vai olhar a parte grifada e vai falar, ó, isso aqui é diferente, vamos dar uma atençãozinha a mais para isso. Porém, o negócio tá aqui o quê? Tem muita gente que não tem instrução e por causa dessa falta de instrução na hora de saber, tá, mas o que é mais importante, o que eu tenho que grifar, acaba grifando muito texto. Tipo, acaba em algum momento chega que tem mais texto que não tá grifado do que texto que tá grifado. E daí meio que a lógica fica reversa se tu for perceber isso. O cérebro vai memorizar melhor o que tá diferente. E tem tanta coisa marcada ali com texto que o que tá diferente é o que não tá grifado. Então meio que vai perder o sentido, né? Estudos também mostram que grifar texto ele tem um funcionamento melhor quando tu tá querendo aprender conceitos específicos de algum assunto. Tipo, geralmente quando é um processo ou quando tu quer algo que relacione melhor ideias, vai ser basicamente a mesma coisa de tu ler normal. Porque ele funciona melhor quando tá trabalhando com conceitos de alguma coisa. Quando eu decidi que eu queria medicina, fiquei meio tipo, tá, o que eu vou fazer agora pra estudar pra medicina, que eu sei que é um negócio que é complicado. Então eu fui atrás de muito conteúdo pra melhorar a forma como eu estudava, pesquisar quais métodos eram melhores e mais eficazes com uma certa comprovação científica. Foi aí que eu descobri que muita coisa que eu estava utilizando para estudar não era tão eficaz quanto outras coisas que eu poderia vir a utilizar, e eu meio que dei uma repaginada total na forma como eu estudava, eu senti muita diferença, uma diferença positiva, eu consegui melhorar muito meu desempenho. Então, estou aqui expondo esse conhecimento para você que talvez você não saiba e que talvez possa te ajudar como me ajudou também. E que método de estudo poderia ser mais eficiente do que ficar ali relendo e grifando o texto? Então, para o método de estudo ser mais eficiente no nosso aprendizado, a gente tem que trabalhar de maneira ativa no conteúdo que a gente quer aprender, no conteúdo que a gente está estudando. E aí que vem a segunda dica, né, o segundo método de estudo que eu vou falar, que é a autoexplicação. Esse é um método de estudo de uma utilidade moderada, porque depende muito da forma como você vai fazer essa autoexplicação, mas que eu tô usando e que tá me ajudando demais, assim, tá tendo uma eficácia bem boa pra mim, né? Como eu falei, varia muito cada pessoa, piriri, papapá. A autoexplicação é um nome bem autoexplicativo, né? Ela consiste em você explicar o conteúdo pra você mesmo. Você pode fazer isso, pegar alguém da sua família, pegar algum amigo pra fazer essa explicação. Ela pode ser tanto você falando, explicando mesmo, quando você aplicando no papel isso. Eu vejo assim o mapa mental, que é quando você pega o papel e vai escrever tudo que você sabe em relação àquele conteúdo. O lance está em você criar uma linha de raciocínio que faça sentido para você com base no conteúdo que você viu. Não é só, beleza, o professor deu o conteúdo, você decora cada palavrinha que ele falou, você tenta pegar cada modo do jeito que seu professor explicou, para na hora que você for reestudar aquilo, na hora que você for fazer essa explicação, você explicar igual ao seu professor. Não, a função não é essa. E é aí que a autoexplicação se torna menos eficaz. Ela vai ser realmente eficiente quando você ter o processo de pensar como você explicaria para alguém. Se você estivesse explicando para alguém, essa pessoa ia conseguir entender mesmo não tendo tanto conhecimento assim sobre aquele assunto. Os processos de criando essa linha de raciocínio que eu falei, que o seu cérebro vai memorizando mais e vai conseguindo entender melhor aquilo que você quer aprender. O lado ruim desse método se encontra quando você vai consultar. Porque daí você não está treinando essa memória de longo prazo, que é a intenção da explicação. Então, para a explicação ser eficaz, você tem que focar em não consultar
e você criar uma linha de raciocínio que faça sentido para você. Outro ponto dessa minha história, quando eu comecei a pesquisar esses métodos de estudos, foi entender como tinha gente que conseguia estudar tanto tempo. Porque se você vai ver alguns vídeos de pessoas falando de passou em medicina, a pessoa fala, não, eu estudava as 25 horas em um dia, e isso que o dia tem 24. Tipo, tem gente que estudava muito e isso me apavorava muito. Eu ficava tipo assim, meu Deus, eu não consigo. Pelo menos, eu não conseguia ficar tanto tempo concentrado, focado em uma atividade, tipo, por muito tempo, assim, quando eu tava estudando. E daí nessa busca por melhores métodos de estudos, métodos mais eficazes, e uma prática que tem uma utilidade de nível alto, assim, no artigo que eu li, é espaçar o seu tempo de estudo. Então você não precisa estudar 4 horas direto. Você pode dividir esse intervalo de 4 horas em períodos de tempo estudando e períodos de tempo tipo, fazendo outra coisa ou descansando o seu cérebro de algum modo. E aí que surge, né, a utilização da famosa técnica de Pomodoro. O que a técnica de Pomodoro, sei lá, consiste? Consiste em você dividir o seu intervalo de tempo. É minha cadela, gente, minha cadelinha. A técnica de Pomodoro consiste em você dividir o seu intervalo de tempo para estudar entre 25 minutos focados e 5 minutos não focados. E você vai fazer esses 25 minutos 4 vezes. E na hora que for para seu quarto descanso de 5 minutos, você descansa mais 25 minutos para poder daí dar uma reenergizada, daí você pode pegar o celular, pode desfocar mesmo. Lembrando que nesses 5 minutos você não vai pegar o celular. É 5 minutos se espreguiçando, indo tomar uma água, coisa assim, mas sem desfocar demais a atenção. Por que funciona fazer isso, né? Porque a nossa concentração de verdade, nosso tipo foco mais intenso assim, ele não consegue durar por muito tempo. Então nosso foco ele dura ali tipo 25, 30 minutos em média, se você não tem essa prática de ficar muito tempo estudando e concentrado. E depois disso, começa a desfocar. E daí é aquele momento de estudo que tu começa a viajar, daí tu começa a olhar para as outras coisas. E eu passava muito por isso. Então eu comecei a usar e realmente tem sido bem eficaz para mim. Na prática, você vai conseguindo ficar mais tempo concentrado e você pode ir aumentando esse intervalo de tempo. Eu fico uma média de 40, 50 minutos focado e depois, para compensar, eu fico 10 minutos desfocado. E assim eu vou fazendo os meus estudos durante a tarde. Eu contava no relógio certinho e tal, para realmente ir crescendo com a prática. E essa é uma prática que, como eu falei, tem uma utilidade muito alta quando você quer ter um estudo mais eficiente, mais concentrado e focado naquilo que você está fazendo. E aliado a essa prática de dividir o seu tempo de estudo em blocos, vem dividir o que você vai estudar em blocos também. Por exemplo, você quer estudar geometria analítica, tipo, é mais eficiente você pegar a geometria analítica e dividir ao longo das semanas, ao longo dos dias, do que tirar um dia para fazer um mutirão de geometria analítica. Isso porque você vai estar treinando essa memória de longo prazo. O canal é focado para vestibulandos e vestibulandos nós temos que treinar a nossa memória de longo prazo porque a gente está estudando conteúdo em fevereiro para usar em provas em dezembro. Mas chegando ao final do vídeo tem mais 2 dicas, calma aí. Um método que tem muita eficiência, tem tipo muita utilidade para ter um estudo eficiente e otimizado é a prática de testes. Esses testes funcionam melhor ainda quando você faz eles distribuídos. O que seria essa prática de testes distribuídas? É tipo quando você pega um simulado, uma prática de prova e vai fazendo ela nos finais de semana. Você todo final de semana tem que colocar em prática tudo que você aprendeu ao longo da semana, tudo que você aprendeu ao longo do mês, ao longo do ano, enfim. E isso vai fazendo com que você vá treinando a sua memória de curto prazo, treinando a memória de longo prazo. Isso, você vai melhorando a sua preparação para quando chegar na hora da prova, você saber e ter consistência naquilo que você estudou. Independente se você é vestibulando, se você tem uma prova na escola, uma prova na faculdade, esses testes podem ser você simplesmente pegar exercícios para fazer, você tira um tempo para fazer listas de exercícios do determinado assunto que você vai ter uma prova depois, enfim, vai fazendo para ir sempre relembrando daquele conteúdo. E para encerrar, eu vou falar do bendito resumo. Essa é uma técnica, é um método de estudo que é considerado de baixa utilidade. Por quê? Porque para você conseguir usar ele de maneira eficiente, você tem que ter uma instrução. Da mesma forma que grifar, você tem que ter a instrução de saber o que é mais importante. Na hora de fazer um resumo das ideias principais de algum texto, você tem que ter essa instrução, tem que ter esse treinamento de o que é principal para você selecionar no seu texto. Esse artigo que eu li, eles falavam que, tipo assim, beleza, o resumo tem como ser eficaz, mas a pessoa meio que teria que ter um treinamento, ele tem uma certa prática para aquilo, para conseguir fazer ele de uma maneira eficiente. Os estudos que eles fizeram, o pessoal da graduação sai melhor que o pessoal do ensino fundamental fazendo resumo,
Porque, pô, a pessoa tá na graduação, ela já tem mais tempo estudando, então meio que ela já tem esse toque de, tá, eu vou selecionar isso, isso, isso. Outro ponto que o resumo pode ser negativo é quando você faz ele lendo a apostila. Tá forçando a sua memória de longo prazo. Tipo assim, teve uma aula de manhã e à tarde você vai pegar a apostila pra ler e daí fazer o resumo. Você treina a memória de longo prazo quando você tenta lembrar aquilo que você viu de manhã. E não quando você tem que lembrar, tipo, em segundos, em instantes, assim, pra já escrever no seu resumo. Quando eu parei de fazer resumos, eu larguei os resumos de mão. Eu diminuí muito tempo que eu demorava estudando mesmo. Eu chego, só faço ali o mapa mental, pipipopopó, joguei tudo no papel, lembrei, eu auto-expliquei. Próximo, sabe? Se torna um estudo muito mais eficiente e muito mais ativo quando você resolve largar os resumos. Mas esses resumos que eu estou falando, que eu digo que se deve evitar, são resumos que requerem muito seu tempo, que acabam diminuindo sua produtividade, porque daí você perde muito tempo em uma coisa e nesse tempo você poderia ter feito 2 ou 3 conteúdos, por exemplo. E são esses resumos que você não tenta forçar a sua memória, pegar aquilo que você realmente aprendeu na aula para colocar no papel. Você fica naquele processo mais mecânico. Tem muitos métodos que podem se fazer um resumo, mas basicamente essas características aí que eu dei negativas são as que devem ser evitadas caso você decida fazer um resumo. Então, o autoconhecimento é fundamental no processo de aprendizado para você saber eficientemente o que vai funcionar melhor para você e o que não vai funcionar. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí seu like, compartilhem, deixem comentários, se inscrevam no canal e acompanhem os próximos vídeos.